10 de setembro de 2019, paciente pós-operatório, fratura cominutiva do cotovelo direito, mais neuropraxia do nervo radial. O paciente sofreu queda da escada em 3 de agosto de 2018, com trauma direto no cotovelo direito, o qual evoluiu com uma fratura cominutiva do húmero distal, fixada com placa e parafusos mais fios de Kirchner no dia 7 de agosto de 2018. A paciente, consequentemente, a fratura distal do húmero evoluiu também com lesão do nervo radial à direita, a qual apresenta-se com uma neuropraxia com déficit de extensão do punho direito, associada à lesão do cotovelo. Hoje a paciente completa 1 mês e 3 dias de pós-operatório, evolui com um grande edema da mão e punho, edema do cotovelo, com a cicatriz região posterior do cotovelo. E esta é a cirurgia que foi realizada, no caso, fixação do húmero distal com placa e parafusos, mais fixação da una do olecrano com fios de Kirchner. A paciente apresenta as seguintes amplitudes de movimento. Quando eu falar já, eu quero que você dobre os 2 cotovelos o máximo que você conseguir, tá bom? Já, pode dobrar o máximo que você conseguir os 2. Pode dobrar lá o seu esquerdo, isso. Pode dobrar esse aqui sem levar o braço para frente, só dobra o cotovelo, já. Isso. Então, a paciente apresenta 90 graus de flexão do cotovelo, tenta esticar ele agora o máximo que você conseguir. E com menos 70 de extensão. Do jeitinho que você está, coloca as 2 mãozinhas assim. Isso. Vamos abrir um pouquinho mais isso aqui para não ficar em cima da outra, isso. Tenta rodar a palma da mão para cima o máximo que você conseguir. As 2, isso. Tá. Aqui a gente acaba tendo aproximadamente uns 30 graus, 20 graus de supinação para baixo. Neutro de pronação. E na posição que você está, tenta fechar os dedos da mão. Isso. Então, déficit também na flexão dos dedos. De novo, novamente, por favor. Tá? Tenta fazer esse movimento com o punho para dentro, para baixo. Isso, a flexão de punho. E agora eu vou trazer ele aqui. Então, para a gente ver o déficit, tenta esticar o punho para cima. Tenta estender, tá? E aqui a neuropraxia do nervo radial. O paciente então com déficit na extensão do punho. Ok, pode baixar, por favor. Então hoje, 10 de setembro de 2019, 1 mês, 3 dias de pós-operatório, fratura cominutiva do cotovelo direito com neuropraxia do nervo radial. Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês diversas técnicas de terapia manual, uma paciente pós-operatório de fratura distal do húmero com uma lesão do nervo radial. Então a paciente evolui com uma paresia dos extensores de punho e dedos, tá? Com dificuldade, então tenta estender o seu punho, Camila. Então a paciente tem dificuldade, então não consegue a extensão de punho e dedos devido a essa neuropraxia de nervo radial. No pós-operatório ela está com bastante edema ainda, claro, consequência da fratura e da falta de movimentação, de ativação muscular dos extensores. Bem, inicialmente o que eu realizei com a paciente, eu realizei uma corrente combinada com ela, porque ela está com muita dor na região do polegar, um laser também no trajeto, tá? Que é tudo consequência da paralisia do nervo radial e também o tempo de imobilização dela. Todo um trabalho então de mobilização articular radiocárpica, ou seja, para melhorar a mobilidade do punho, tanto neste sentido quanto deslizamento póstero-anterior, lembrando que aqui a região anatômica seria posterior, levando para a região volar, região ventral.
deslizamentos AP, então antero-posterior, agora deslizando no sentido dorsal. Então são técnicas radiocárpicas. Mobilização, então no caso dela, como ela tem limitação, eu tenho que saber me posicionar melhor para facilitar para ela e não complicar aqui também. Ó. Mobilização intercárpica, ou seja, entre os ossos do carpo. Então eu vou mobilizando osso do carpo por osso do carpo, melhorando essa mobilidade intercárpica. Isso. Tudo bem? Doloroso? Não, né? Então mobilizando ossinho por ossinho da articulação do carpo. Então é importante conhecer onde eles estão, quem são eles, qual se articula com qual. Mobilização metacárpica, intermetacárpica, né? Ou seja, entre os metacarpos. E também a mobilização interfalangiana, porque aqui no caso a gente tem limitação da flexão dos dedos, ó, polegar também, então na base carpo-metacárpica do primeiro metacarpo. Passando então para radiuna distal, um em relação ao outro. Então essas são todas as... Olha lá, né? Então às vezes a gente sente um certo estalido na articulação, porque a articulação começa a criar bloqueios articulares pós-operatórios, o tempo de imobilização. É como se liberasse a articulação, não é doloroso, né? Parece dar até um alívio depois, né? Mobilização da membrana interóssea entre o rádio e a una. Então tudo muito suave, com cuidado da pressão das mãos durante o procedimento, para não machucar a paciente. Tudo bem? Confortável? Mobilização que nós chamamos aqui de rádio unar, só que agora proximal, ou seja, a mobilidade entre o rádio e a una. Mobilizamos distal, mobilizando proximal. Então lembrando sempre das referências anatômicas, né? Região proximal, mais próxima ao tronco, região distal. Então no caso aqui a gente tem o rádio unar proximal. Então eu tenho que conseguir uma pegada firme, que eu consiga mobilizar o rádio em relação à una. Então aqui no caso eu estou sobre a cabeça do rádio. Doloroso? Não, né? Então tudo isso é o que nós chamamos de restabelecer os movimentos artrocinemáticos, ou seja, os micromovimentos entre as articulações, entre as superfícies articulares. Ok? E também a gente entra também com a mobilização húmero-unar. Mobilizando aqui, rodar só o ombro. E aqui eu vou tracionar, deixa eu bem achadinho, eu vou tracionar no meu sentido. Posso estabilizar aqui no meu ombro e tracionar inferiormente, ó. Tudo bem aqui? Doloroso? Não? Então aqui a gente não vai ver grandes movimentos na articulação, lembra? São micromovimentos articulares. Exatamente, por quê? Porque eles compõem os macromovimentos. Então a mobilização rádio
no caso, perdão, húmero ulnar caudal, ou seja, estou mobilizando no sentido dos pés da paciente. E também, agora, a una humeral AP, antero-posterior. Então, por isso a importância do coxim aqui de baixo, tá? Pega, então, o coxim mobilizando nesse sentido. Importante agora no caso da paciente com bastante... Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um sinal de cacifo que a gente fala. Olha lá, fica a marca dos meus dedos, tá? Na região. Ou seja, mostrando o edema de membro inferior. Quando ela chegou, a gente tinha um sinal que a gente chama de sinal de Steiner. O sinal de Steiner é quando eu pego a pele e puxo ela, eu não consigo... Tá vendo que eu fiz uma prega aqui, ó? Quando você chegou, parecia uma luvinha de boxe, lembra? A gente fazia isso aqui, eu não consigo pegar a pele do paciente. Isso é um sinal também de um edema ainda mais complexo, né? No caso aqui, a gente ainda tem o de cacifo, que é aquele que fica a pressão do meu dedo ainda, aquele relevinho. Né? Mas o outro a gente já não tem, a gente já consegue pegar melhor, né? Então é importante também a drenagem linfática, lembrando que a gente tem linfonodos na região de cotovelo, que eu posso soltar aqui primeiro, região axilar, uma massagem circular na região, libero então primeiro região axilar, região da fossa cubital. Então eu posso começar a varrer de distal para proximal. Então tudo isso já foi orientado para ela fazer em casa, para a paciente fazer em casa. E vai drenando esse edema, então já veio reduzindo bastante. Ó. É claro que é uma drenagem mais grosseira, não é tão especializada como o pessoal aí que trabalha especificamente com drenagem linfática, né? Mas você vê a diferença que a gente já conseguiu no membro, né? Posicionamento no leito, então posicionar com o membro mais elevado, acima da linha cardíaca, facilita também o retorno venoso, tá? Então são todas orientações que ficaram para você realizar em casa no dia a dia. As técnicas então de liberação miofacial também, liberação miofacial dos extensores de punho e dedos, muito importante agora para ela. Por quê? Porque essa musculatura, lembra, ela tem uma neuropraxia, ela não consegue ativar essa musculatura de forma eficiente ainda não tem nenhum esboço da contração muscular. Devido ainda ao pós-operatório recente e a irritação nervosa que a paciente apresenta, não foi realizado ainda o exame de eletroneuromiografia. Por quê? Porque é um exame realizado com agulhas, pode irritar ainda mais a parte nervosa, tá? Então, região de extensores, região de flexores. Então, lembra, eu tenho que me adaptar de acordo com as limitações que ela apresenta, né? Ou poderia estar aqui em pé, estabilizando... Opa, perdão. Isso aqui. Poderia estar aqui em pé, posicionando ela aqui, apoiando no meu tronco, liberando nesse sentido. Então tudo isso já vai ajudando também na drenagem linfática, ó. E também agora, vamos para aqui, ó. Não esquecendo também de bíceps, né? Porque como ela não estende o cotovelo, esse bíceps aqui está numa posição encurtada por tempo prolongado. É sensível? Não. Não? No começo era, né? Uhum. Era mais sensível. Então, liberação também do bíceps. Poderia estar liberando o tendãozinho aqui também, que às vezes os pacientes têm dor nessa região. Tá? Então, preparamos a articulação. Então, essa é uma etapa inicial com as técnicas de mobilização articular, então restabelecendo a artrocinemática, as técnicas com liberações miofaciais e também um auxílio com uma drenagem linfática
para auxiliar todo o processo que ela está tendo, um processo cicatricial nessa fase inicial de recuperação, ok? Enfim, deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Enfim, dando sequência às técnicas de terapia manual para tratamento da paciente, então, pós-operatório de fratura distal do úmero com uma neuropraxia de nervo radial. Eu vou entrar agora com as técnicas para ganho de amplitude de movimento, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com as técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Na minha prática clínica, mostro os melhores resultados. Vou trabalhar primeiro com a paciente, então, a técnica de flexão do cotovelo. Então, inicialmente, como vocês viram no vídeo anterior, eu trabalhei com as técnicas para restabelecer os micromovimentos. Agora a gente vai para os macromovimentos. Então, poderia trabalhar somente com movimentos fisiológicos até o limite dela, ó. Já é dolorido, trago até o limite. Só movimentos fisiológicos de flexo e extensão passiva. Porém, repara que o ombro dela mexe, né? Então, é importante eu ter uma estabilização mais proximal. Então, posso inicialmente só mobilizar um pouco a articulação dentro da ADM que ela tem preservada e livre de dor. É como que esse movimento passivo que eu estou realizando promovesse uma analgesia articular pela simples mobilização da articulação. Ok, agora a gente vai trabalhar os movimentos de flexão. E melhorou a supinação, hein? Esse aqui, ó. Então, assim, a paciente está levando todo o dia da clínica, dos atendimentos. Hoje é sua terceira sessão, né? É incrível a evolução, é muito boa, né? Então, ela sempre leva orientações para casa, e praticando em casa, que se deixar o tratamento aqui, a gente perde de vista esse tratamento, né? Então, a gente vai potencializando os resultados terapêuticos das técnicas, enfim, tudo que está sendo passado para o paciente. Vamos trabalhar a flexão, então. Eu vou levar até o seu limite, ó. Então, passivamente, eu vou levar até o limite da articulação. Seu limite. Ó, já estou sentindo uma boa resistência, ela ainda não está se queixando. Ela vai empurrar o punho dela, o antebraço, na direção da minha mão. Força. Para esticar o cotovelo. Pode me empurrar. Isso. Pode esticar. Na direção do meu dedo aqui. Isso, tá bom. Vamos manter. 1, sustenta. 2, só empata a força comigo. 3. Relaxou. Agora só eu vou ganhar. Bem relaxado, só eu. Agora eu vou até o limite dela. Seu limite. Ok. Então, lembrando que aqui não é força, é jeito. Eu vou só manter no limite articular dela. Aonde que você sente essa sensação dolorosa ou incômoda? Essa partezinha, essa aqui, ó. Na parte então posterior do cotovelo. Ou seja, a gente está remodelando esse tecido cicatricial. A hora é agora. Então, pra gente é muito bom. O primeiro tratamento de fisioterapia que ela está fazendo está sendo conosco. Assim como qualquer profissional quando pega um paciente, né? Depois que passa na mão de outros profissionais, começa a ficar um pouco mais complicado. Força na direção da minha mão. Isso, sustenta, ó. Então aqui a gente tem um controle absoluto da evolução dela, de como ela vem evoluindo. Relaxou. Devagar, então sempre respeitando o limite tolerável da paciente, mas eu tenho que trabalhar no limite. Me avisa quando eu paro. Então
Então assim, ó, com delicadeza, com cuidado, mas sempre no limite. Se eu ficar na zona de conforto dela, a gente não ganha, tá? E o mesmo ela em casa, ela tem que trabalhar sempre no limite dela. No limite tolerável. É claro que ninguém vai exceder também seu limite. Porque senão a gente começa a inflamar mais essa articulação, que depois vai complicar pra gente dar sequência com o tratamento. Força novamente em direção à minha mão. Eu vou mais uma vez aqui pra gente fechar. Relaxou. Já, traz pra mim o goniômetro, por favor. Seu limite. Então, Chegou? Vou só manter. Eu não perco porque eu ganhei. Obrigado. Deitada parece que tá mais fechadinho aqui. Assim, deitado é mais fácil. E assim, a grande diferença é eu estou fazendo pra você. Então eu consigo que você realmente relaxe. Ela tá falando que é muito mais fácil deitada do que quando ela faz sentada. Sim, só que o ponto é, esse é um momento que precisa realmente muito do fisioterapeuta, né? Ele faz toda a diferença aqui nessa fase. Ó, então aqui a gente tem aproximadamente 110 graus de flexão. Muito bom, tá? Uma fase inicial, terceira sessão de fisioterapia, uma boa amplitude. Lembrando que ela está fazendo aqui e está fazendo em casa, então isso vai potencializando, né? Muito bem, ó. Tirei a carga. Lembrando, ganhei no sentido da flexão, vai ser agora chatinho para eu ir para a extensão. Então a gente vai devagar, começa com movimentos fisiológicos, aqueles que eu iniciei, ó, bem suave. Lembra, eu estou num processo de remodelação desses tecidos, por isso que eu preciso dar estímulos repetitivos ali. Aqui em casa, aqui em casa, aqui em casa. Ó, já consegui sair da posição e vou levando agora para a extensão. Levemente. Tudo bem? Ok, cheguei num pontinho que eu vi que está batendo no limite do arco de movimento dela. Vou estabilizar com a minha mão proximalmente. E agora eu vou pedir para ela fazer força agora para trazer o antebraço, o cotovelo em flexão. Empurra minha mão para cima. Isso, ó. Mantém, 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 mantém. Relaxou. Só eu vou ganhar. Só eu vou ganhar. Então repara que eu não dou nenhum reflexo de estiramento, nem nada. Isso facilita eu não ter nenhuma resposta indesejada. Ó, já senti que aqui tá no limite da articulação. Eu vou só manter e para ela ainda não é o limite dela. Vou esperar essa musculatura acomodar. Posso chegar aqui nesse limite aqui e ainda soltar um pouquinho o bíceps. Lembra, esse bíceps desde a época da fratura ele está numa posição encurtada, ele está com um tônus alterado, uma sensibilidade alterada. Mantenho lá, força para dobrar de novo o cotovelo. Sustenta. Relaxou, só eu. Seu limite. Agora eu começo a levar realmente no fim do arco de movimento. Chegou. Vou só manter. Então, como eu disse, é calma, é paciência, é devagar, sem pressa. A gente vai ter um ganho lento. Isso aqui nunca vai existir um ganho rápido. Então, não é força. A força aqui atrapalha todo o tratamento, todo o processo de evolução. Força de novo para dobrar. Ela está fazendo força para dobrar, só empata a força comigo, então não é um braço de ferro. Relaxou. Eu vou lá ganhar agora. Então repara que aqui eu tenho 1 grauzinho, 2 grauzinhos, eu sinto na minha mão que vai cedendo.
Às vezes aos olhos não é suficiente para a gente ver. Seu limite. Então eu tenho que usar a minha outra mão proximalmente na região do ombro dela, porque senão na hora que eu estiver estendendo o cotovelo, o ombro dela vai elevar. Vem aqui para frente. O ombro dela vai elevar. E se o ombro dela elevar, ou seja, vai parecer que o cotovelo está estendendo, mas na verdade ele está compensando porque o ombro está indo para frente, né? Força de novo para dobrar para a gente fechar esse aqui. E relaxou. Eu vou ganhar só mais uma vez para a gente fechar. Seu limite. Olha que beleza, mas eu sinto que após uma repetição e outra, eu estou conseguindo ganhar um pouquinho mais. Então eu vou manter a técnica até o momento que eu ver que não está tendo mais progressão na evolução. Está no limite dela, eu já estou conhecendo a carinha dela já, quando chega no limite. E vou sustentando aqui, tá? Enfim, mais uma demonstração para vocês das técnicas de terapia manual que nós utilizamos com a paciente de facilitação neuromuscular proprioceptiva para ganho de amplitude de movimento em flexo e extensão do cotovelo. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Bem, hoje a gente vai iniciar com a paciente todo o processo de eletroestimulação neuromuscular. Então lembrando que a gente tem um quadro de uma neuropraxia pós-fratura do húmero distal. Então a paciente evolui com ausência de contração dos músculos extensores de punho e dedos. No geral, eu costumo aplicar a técnica com um paciente sentado, com um apoio sobre o rolinho, tentando estender punho e dedos. No caso da paciente, como ela tem limitação de amplitude, está com problema também ainda para mobilidade, limitação da mobilidade em pronação, supinação de antebraço, eu estou optando em aplicar com ela nesta posição. A gente tira um pouco mais a gravidade, coloca numa posição mais favorável para ela, para eu tentar realizar um movimento de extensão de punho e dedos. Tá? Então, durante a aplicação, eu quero que você tenta pensar nesse movimento. Poderia até tirar mais gravidade, de repente posicionar ela nessa posição, só tentando realizar esse movimento, esse padrão, que seria até talvez um dos mais confortáveis. Então, são várias as opções que a gente pode ter. Vamos sentar um pouquinho, ó. Segura aqui. Vamos sentar. Isso, de frente para mim. Pode passar as pernas para cá, por favor. Apoia o cotovelo aqui em cima. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar eletroestimulação, só que se eu tiver gravidade, eu vou ter mais carga aqui, ou seja, eu vou dar mais carga para o punho dela que já não está nem esboçando a contração. Eu vou colocar o eletrodo, quando vier o estímulo, eu quero que você tente fazer só isso aqui, ó. Fica mais fácil, tá? Então, tirei a ação da gravidade. E eu vou entrar com os eletrodos, então, na região, já deixei preparado, na região dos extensores. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Vou colocar deste jeito aqui, ó. Dos extensores estão pegando a parte mais do ventre muscular deles, tá? De punho e dedos. Então, por que eu estou aplicando nessa posição? Por quê? Porque a paciente ainda não apresenta. Então, a gente tem um grau zero de contração muscular, de força muscular. Ela ainda não está nem esboçando, ou seja, é uma fase inicial desse processo. Então, nessa posição, quero que você pense no movimento simplesmente de tentar estender o punho aqui, ó. Tá? Se fosse estender os dedos nessa posição. Ou seja, eu tirei a gravidade para ela. Eu vou ligar o aparelho e vou aumentar o máximo tolerável para você, tá? Então lembra, o cotovelo ele fica parado, você vai tentar mexer só o punho para estender. Vamos colocar um pouquinho mais para trás aqui para apoiar. Isso, tudo bem assim? Tá bom. Então lembra de não mexer o cotovelo, tá? Essa mãozinha, se quiser, você pode estabilizar aqui, ó. Vamos aumentar o máximo tolerável para você.
Me avisa quando eu paro. Tá no máximo, baixo. Não é que tá incomodando só um pouco nesse aqui. Tá incomodando esse daí um pouquinho? Sim, dá um pouquinho mais forte, parece nesse do que esse. Tá? É porque ali a gente tem mais ventre muscular, tá? Me avisa quando eu paro, ó. Tá bom? Isso. Então, o que eu quero que você faça? Durante todo o estímulo do aparelho, eu quero que você tente pensar no movimento de estender punho e dedos. Quando ele parar, você descansa, tudo bem? Então, assim que vier o estímulo, ó, começou o estímulo. Tenta pensar neste movimento aqui, ó, de estender punho e dedos. Punho e dedos. E é o que eu já avisei para ela, tentar tirar as sincinesias, ou seja, tentar compensar com outros músculos para fazer o movimento. Pensa no movimento de extensão, então eu preciso dela mandando informação e relaxando. Então a paciente está com todo suporte medicamentoso, pós-lesão. Nós estamos, todo um processo já nós fizemos com a paciente também, analgésico e anti-inflamatório, esse processo irritativo e inflamatório do nervo, tanto com o uso, bom dia, tanto com o uso da corrente combinada, do laser de baixa intensidade, tá? Então essa é a forma que nós estamos iniciando com a paciente, todo um processo de eletroestimulação neuromuscular pós neuropraxia, fratura do húmero distal com lesão do nervo radial. Então, por que a gente escolheu essa posição? Exatamente para a gente tirar a gravidade como um componente que iria dificultar a mais para a gente ganhar o estímulo com ela, a contração muscular. Ok? Então, deixo aqui um grande abraço a todos. A quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e nos vídeos futuros, provavelmente vocês vão estar vendo, colhendo toda a evolução da paciente, com todo o nosso processo de reabilitação. Hoje é a nossa terceira sessão. Enfim, a gente está confiante que a gente terá bons resultados aqui, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, saudações a todos. Bem, hoje a gente vai gravar um diário de evolução da paciente. Hoje é dia 2 de outubro de 2019, a 12ª sessão de fisioterapia da paciente, então com uma fratura de cotovelo, associado com uma neuropraxia do nervo radial. Tá? Então, a gente vai mostrar um pouquinho da evolução dela durante essas sessões. Então, foi uma fratura relativamente complexa, onde a gente teve não só um comprometimento do cotovelo, mas também uma lesão nervosa, com uma paralisia dos músculos extensores de punho e dedos, e assim como também todas as complicações de uma imobilização de membro superior, no qual ficou com uma rigidez de punho e de dedos, os quais também não estavam envolvidos na fratura, mas pelo tempo de imobilização também acabaram sofrendo. Tá? Então, o que nós temos de cotovelo hoje, ó, hoje nós já temos uma extensão, nessas 12 primeiras sessões, uma extensão de aproximadamente menos 40 graus, onde a paciente tinha uma restrição muito grande da extensão, então aqui a gente tem uma angulação ainda, um déficit de 40 graus para a extensão completa do cotovelo. A flexão, para quem a gente está partindo de uma extensão, ainda o movimento mais limitado da paciente para o cotovelo é o movimento de extensão. A flexão, ela vem ganhando bem, tá? Onde após os exercícios ela consegue chegar aproximadamente a uns 130 graus trabalhando, porém ela já está com um arco livre, já um maior arco livre de movimento. Ok? Então a flexão por volta de 120 graus, 130 graus. Porque aqui a gente acabou de trabalhar a extensão, então fica com uma limitação um pouco maior para a gente partir do movimento de extensão e de flexão. A supinação dela já bem próximo do neutro, uma resistência final, supinação, já quase com a palminha da mão para cima, porque a gente tem
tem aqui por volta de uns 80 graus, ou seja, uma resistência final à supinação, então supinação já muito boa. A pronação ainda com uma resistência um pouco maior, mas também a pronação a gente já se encontra por volta dos 40 para 50 graus de pronação. É claro também, à medida que a gente vai trabalhando, a gente consegue soltar mais, mas por volta aí de uns 50 graus de pronação, ok? A flexão do punho, também uma amplitude já dentro do objetivo. A extensão ainda com um pouquinho mais de resistência, então um pouquinho mais sensível para ela, mas a extensão também já com uma angulação excelente. Eu não estou forçando porque, é claro, a gente está num todo um processo de reabilitação, a gente já trabalhou esses movimentos hoje com ela, e acaba sensibilizando demais a articulação, tá? A flexão dos dedos ainda uma limitação, mas como eu disse, a gente vem dando ênfase agora porque ela tem vários movimentos que a paciente tem mais dificuldade para fazer em casa, ou seja, então movimentos de flexão dos dedos, ela vem trabalhando os exercícios, os primeiros um pouco com uma rigidez maior, mas também ganhando até um movimento completo, onde ela consegue tocar até a polpa digital na palma da mão, né? É que os primeiros acabam sendo um pouco mais rígidos. E pra gente o que é muito importante, a paciente está começando a esboçar, ó, faz uma leve força para empurrar meus dedos, ó, a extensão dos dedos que nós não tínhamos inicialmente. Então a gente tem aí, praticamente a gente realizou com a Camila 12 sessões de fisioterapia, essas 12 sessões diariamente aqui na clínica, e ela já começa a esboçar toda uma recuperação já dos movimentos, então, da contração muscular. Então aqui, como vocês podem ver aqui, ó, vou colocar fechadinho aqui os dedos, abre os dedos, ela já conseguindo a extensão dos dedos, tá? Tá conseguindo pegar direitinho? Uhum. Pode abrir de novo, Camila. Então já conseguindo também a extensão dos dedos. Então o que vai mostrando pra gente o bom prognóstico para ela dentro do quadro clínico que ela se apresentou, complexo, bem complexo, mas deixa a gente muito confiante com a evolução dela, até porque a gente tem aí 2 semanas e praticamente 2 dias de tratamento desde quando ela entrou aqui na clínica com a gente. Lembra do edema que ela tinha na mão? Ó? Não tem mais o edema na mão, aquela mão inchada, né? Então já não está mais edemaciada, coloração já bem próximo do normal, ou seja, o que vai mostrando toda a evolução clínica dela, do quadro inicial para hoje. E como eu disse, dentro dessas 12 primeiras sessões, essas 2 semanas e 2, 3 dias que nós estamos com a Camila, que mostra pra gente que a gente está tem ideia de um bom prognóstico para a evolução, ok? Então é só um registro da evolução da Camila hoje, dia 2 de outubro de 2019, 12ª sessão de fisioterapia. Okay? Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular usando um cinto de Mulligan para ganho de extensão do cotovelo pós-operatório de fratura supracondiliana. Okay? Então, a gente está finalmente já da extensão. Foi colocado a faixa. Eu preservei a região fazendo um coxim com uma toalha, então no aspecto proximal e anterior do antebraço. Tenta pegar aqui, ó. Eu passei ela e coloquei ela nos meus pés, pode abaixar, tá? Dá pra pegar aqui? Tá? Ou seja, durante a aplicação da técnica eu vou fazer um movimento como se fosse acelerando um pedal de um carro. Tá? Então eu vou utilizar uma solicitação para o paciente, uma contração de aproximadamente 6 a 10 segundos, pode fazer força para dobrar o cotovelo, ela está fazendo uma leve força em isometria de flexão do cotovelo. Relaxou. Então agora eu vou estabilizar o ombro no aspecto proximal do membro superior direito e vou ganhar. Agora eu quero que você pegue lá embaixo, tá, meu pé? O máximo de extensão tolerável. Então não sou eu que estou puxando, a faixa está puxando aqui o cotovelo no aspecto proximal dele.
o limite tolerável da paciente. Eu vou só sustentar por aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Lembrando, pós-operatório, para eu remodelar esse tecido cicatricial, então eu preciso trabalhar. Trabalhar em cima da cápsula articular. Aqui tolerável também. Então sustentei tempo necessário, peço novamente a contração da paciente, força novamente para dobrar. Ela está fazendo uma força em isometria de flexão do cotovelo. Peço para ela relaxar e estabilizo proximamente o ombro. Relaxou, eu vou novamente agora ganhar no limite da paciente. Máximo tolerável. Estou baixando meu pé lá. É ele que está fazendo força para a extensão do cotovelo. Uma boa pressão na faixa do símbolo da extensão do cotovelo. A minha mão caudal aqui, que está na região do punho, está só estabilizando a mão dela. Tolerável aqui. E eu vou para uma última série. Força novamente para dobrar. Posso dar uma folguinha para dobrar. Uma folguinha leve. Relaxou. E novamente agora para finalizar o máximo de extensão. Vou apertando então lá com o meu pé como se estivesse acelerando o pedal do carro. Sincronizando o limiar de tolerância da paciente. Chegou. Não vou passar disso, vou só manter. Uma técnica para ganho de amplitude de movimento, utilização do cinto para facilitar a extensão terminal do cotovelo, dentro sempre do limite tolerável da paciente, ok? Então era a demonstração dessa técnica que eu gostaria de demonstrar para vocês hoje. Deixo um grande abraço a todos, visite as nossas playlists, tem bastante material interessante para vocês sobre diversos temas em fisioterapia ortopédica e terapia manual. Um grande abraço e até a próxima. Olá, saudações a todos. Bem, hoje nós vamos registrar a evolução clínica da paciente que deu entrada conosco no pós-operatório de fratura distal do número direito, uma lesão associada de neuropraxia do nervo radial, com uma paralisia dos extensores também de punho e dedos. Tem uma imensa, uma grande limitação de amplitude de movimento, flexo, extensão, cronossupinação. Hoje, dia 30 de novembro, nós estamos completando 30 de outubro, nós completamos hoje a 30ª sessão dela conosco. Nós iniciamos o tratamento no dia 10 de setembro, hoje dia 30 de outubro, a 30ª sessão da paciente. E nós temos de pós-operatório 2 meses e 3 semanas. Semana que vem ela completa a 3ª semana de pós-operatório conosco. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora a evolução clínica que a gente vai registrar até o presente momento. Bem, de amplitude de movimento, é claro que à medida que a gente trabalha com a paciente, a gente consegue cada vez uma amplitude melhor. Mas aqui a gente já apresenta uns 120 graus de flexão de cotovelo, okay? Mas isso à medida que a gente vai trabalhando, a gente consegue evoluir para próximo de 130, 135 graus.
de extensão, que estava bem limitada a extensão. A extensão já bem livre do que estava. A extensão também, à medida que nós trabalhamos com a paciente, chegando próximo ali dos 30 graus finais de extensão, 20, 30 graus terminais da extensão, tá? E a amplitude já, toda a amplitude livre de movimento, toda essa amplitude já. Lembrando que a paciente faz conosco fisioterapia diariamente e em domicílio, no trabalho dela também. Ela tem os colaboradores aí que dão uma força para chegar nesse resultado até o momento, porque a limitação era muito grande, a cirurgia foi uma cirurgia enorme aí no cotovelo, multifragmentada, associando ainda com a lesão do nervo radial. Tá? A supinação já zerada, ok? A pronação, que era um dos movimentos ainda estavam bem limitados. À medida que a gente trabalha também, a gente está ali já com um ganho bem satisfatório também, ou seja, todas as amplitudes de movimento. E no caso aqui, nós começamos essa semana a ter um esboço da extensão do punho. Tenta estender o punho pra gente. Voltou devagar. Então pra gente é o registro mais satisfatório até o momento. Por quê? Porque nesse meio tempo a gente veio estimulando, pode ir lá realizando o movimento também. E nós tínhamos ainda uma paralisia dessa musculatura. E nesse pouco tempo até que a gente tem de tratamento, se a gente for ver do dia 10 de setembro até hoje, 2 meses e 3 semanas de pós-operatório, ela já começa a apresentar agora, esboçar, já começando o movimento de extensão dos extensores de punho e dedos, o que deixa a gente muito confiante que a gente vai ainda conseguir ganhar mais amplitude no membro superior e já apresentando uma boa resposta, apesar dos exames de eletroneuromiografia, né, deixarem a gente bem. Se a gente fosse se pegar os exames, realmente a gente ia ser muito pessimista quanto ao prognóstico da Camila. Mas, enfim, a Camila se empenhou no seu trabalho fora daqui, ela realizou fisioterapias diariamente aqui conosco, dando sequência com esse trabalho em casa. Então hoje a gente tem um excelente resultado já apresentando a extensão de punho, que mostra que o caminho agora já começa um processo de reinervação do nervo radial, já caracterizando para a gente um excelente prognóstico daqui para frente. Nesse período que a gente ficou em tratamento com a Camila, a gente foi, enquanto a gente não tinha uma resposta, é claro que a gente foi estimulando, não só com as técnicas de mobilização, enfim, todas as técnicas para ganho de extensão de punho e dedos, assim como eletroestimulação, mas nesse período a gente foi dando muita ênfase para ganhar as amplitudes de movimento que nós não tínhamos. A gente tinha muita limitação de ADM. A gente foi ganhando toda a ADM de cotovelo, antebraço. A Camila também apresentava muita limitação também de punho e dedos. Ainda apresenta uma certa rigidez, mas à medida que ela vai trabalhando dia a dia, já vem melhorando bastante. Ela tinha um edema muito grande quando ela deu entrada conosco. Então foi um quadro relativamente bem complicado para a gente para trabalhar, mas que já vem apresentando uma excelente evolução e demonstrando que a gente vai ter um ótimo prognóstico aqui com ela daqui para frente, tá? Por ela já estar apresentando toda essa reinervação de extensores de punho e dedos, já expulsando toda essa movimentação inicial, tá? Então fica aqui hoje o nosso registro do dia 30 de outubro de 2019, 30ª sessão de fisioterapia pós-operatório de fratura do número distal do membro superior direito. Grande abraço a todos e até a próxima. 11 de novembro de 2019, 35ª sessão de fisioterapia, extensão terminal do cotovelo. Uma paciente já com uma extensão totalmente funcional, com déficit final aí de aproximadamente 10 graus de amplitude de movimento,
e um bom prognóstico para a extensão completa. Então falta ainda um pouquinho, mas provavelmente pelas sensações que a paciente apresenta durante os exercícios para ganho de amplitude, as técnicas que nós utilizamos, essa extensão terminal, em breve nós zeramos ela, ok? Então, déficit atual de 10 graus, extensão terminal do cotovelo, 35ª sessão, 11 de novembro de 2019. 11 de novembro de 2019, 35ª sessão de fisioterapia, amplitude de movimento e flexão do cotovelo. Uma paciente já vem apresentando uma amplitude praticamente máxima de flexão do cotovelo, com uma goniometria de 140 graus de flexão. Okay? Então, o cotovelo já com uma amplitude totalmente funcional para todas as atividades, Fica mais antebraço. mostrando uma recuperação plena da amplitude de movimento e de flexão do cotovelo. Ok? Tá, saudações a todos. Bem, hoje, dia 28 de novembro de 2019, 36ª sessão de fisioterapia da paciente. Vamos fazer toda a reavaliação dela para ver a progressão desse período de tratamento. Posição inicial, ok? Quando eu pedir falar já, Camila, você vai dobrar o máximo que você conseguir o seu cotovelo. Mas que porca é essa? Deixa essa mulher do lado. Muito bem. Aqui nós temos uma posição de... Eu vou pedir para ficar direto. 130 graus. Estendeu novamente. Enorme. Ficou de lado. Dobra o máximo que você conseguir. Ok? Então, a goniometria... Vai ser a... Você não foi no céu? 130 graus de flexão do cotovelo. Estende novamente. Dobra Nada a novamente. ver. Eu falei sobre o interior. Agora estica o máximo que você conseguir. A extensão com uma resistência terminal, porém já está chegando com um déficit ali de uns 10 graus somente da extensão terminal. Trabalhando a gente consegue estender um pouco mais, mas ainda com uma resistência maior ao movimento ativo. Faz todo o arco de movimento, verifica mais. Estendendo. Trouxe 90 graus. Roda a palma da mão para cima. Supinação, finalzinho só. Diria que uns 10 graus, está faltando aqui a supinação, uma resistência maior. Pronação, passando um pouquinho no meio, tem uns 20 graus, trabalhando, a gente consegue mais. Porque realmente a cabeça do rádio está influenciando bastante devido à lesão inicial da paciente, tá? Ela está com uma instabilidade maior na cabeça do rádio. Esses procedimentos de tratamento, do jeito que você está, estende o punho máximo que você conseguir, flete o punho máximo que você conseguir, estende novamente, flete novamente. Vou trazer para outra posição que falta um pouquinho de pronação, vou trazer aqui em abdução, leva o punho para baixo, o máximo que você conseguir, estende ele. Então, a lesão que nós tivemos, a lesão, a neuropraxia do nervo radial baixou, o paciente já veio com uma paralisia, a gente já veio já uma movimentação ativa, com a centralidade. Apenas um déficit agora, extensão dos dedos, estende, voltou, estendeu. Então, começando ainda uma extensão da metacarpo falangiana, mas na ponta dos dedos nós já temos já uma certa extensão. Então, a gente tem uma evolução extremamente favorável, um excelente prognóstico, falta um restinho aqui ainda e, enfim, estamos confiantes para as próximas sessões. Ok? Então, a gente deixa registrado hoje toda a amplitude de movimento, então, extensão para extensão e flexão de punho já preservadas, só a movimentação ativa de punho está com uma boa extensão.
uma resistência maior à extensão da metacarpal, mas tudo isso num processo dentro do tempo que a gente tem de pós-operatório, uma evolução, um prognóstico bem favorável, ok? É isso aí. Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês uma paciente com uma fratura já, um pós-operatório já tardio de cotovelo, uma fratura complexa, uma lesão de nervo radial, uma neuropraxia, um exercício que nós chamamos de exercício de Cabot, exercício de neurofuncional, para a gente ter um estímulo mais proprioceptivo e estimular esse brotamento, essa regeneração, essa recuperação do nervo radial, ok? Bem, inicialmente o paciente vai colocar então a mão do lado contralateral, os dedos, tenta estender os dedos e punho. Então aqui está a dificuldade, tá? A extensão de punho e dedos. Mantenha a mão fechada. Eu vou dar um estímulo, um reflexo de estiramento aqui. Depois, quando é esse estímulo de alongamento, você vai estender o punho e dedos e vai trazer a mão lá para cima. Botar o travesseiro do outro lado. Isso, no seu braço esquerdo. Bem, traz ela aqui em cima com extensão total de dedos. Dou um estímulo novamente, traz a inflexão, traz para baixo. Tudo bem? Posicionar. Então, sempre reposiciono o membro superior antes de iniciar o estímulo. Dou o reflexo, estende o punho e dedo, a paciente não consegue ajudá-la. Força, força, pensa no movimento, estende lá em cima, estende o punho e dedo, estende, colocando o punho e dedo. Isso, muito bem. Sustenta aqui, ó. E o reflexo traz. Força, 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 força. Bem. Reposiciona a mão no dedo. Força. Ok? Mantém aqui o cotovelo todo esticado. Aperta e traz. Força. Mantém mãos e dedos fechados, então sempre reposiciona para o paciente. Coloca em flexão, reflexo estiramento, estende, punho dedos, estende, força, estende punho. Isso, eu vou fazendo as correções durante o movimento. Força. Aperta trás, força. Muito bem, então o exercício neuromuscular proprioceptivo de Cabot para estímulo dos músculos extensores de punho e dedos. Ok? Deixa aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos demonstrar para vocês um exercício que nós acabamos criando junto com a paciente que é um pós-operatório de fratura cominutiva do cotovelo direito, onde nós estamos trabalhando agora a extensão terminal, porém é claro, a paciente tem dificuldade para conseguir desenvolver o mesmo exercício em casa. Então a gente vai demonstrar para vocês uma técnica que nós desenvolvemos para ela ganhar essa extensão final, já que tem poucos graus que a gente precisa ali, 10 graus para zerar a extensão do cotovelo. Então a paciente vai se colocar na lateral da parede. Nós temos aqui uma toalha onde nós vamos usar ela de coxim entre o cotovelo, pode colocar, Camila, por favor, entre o cotovelo e o tronco. Ela vai posicionar a mão supinada, ou seja, com a palma da mão voltada da parede, vai encostar o ombro dela na parede e com o tronco agora ela vai empurrar a toalha na direção do cotovelo, no intuito de zerar a extensão do cotovelo. Isso, então repara que tem os últimos graus da extensão. Então ela usa o corpo como alavanca para empurrar então o cotovelo na direção da parede. Camila, lembra que a gente pode usar aquela estratégia que eu te falei, você pode dar uma folga no cotovelo
fazer força como se você quisesse empurrar com a palma da mão a parede. Isso, aí vai contar lá uns 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai relaxar essa contração isométrica e agora você vai tentar ganhar o finalzinho. Lembra, a parede ela é mais áspera. Se a gente tivesse uma superfície que talvez fosse que deslizasse melhor, como um azulejo, algo assim, você também poderia ter uma toalhinha lá na palma da mão ou uma flanela, para deslizar, tá? E com certeza isso vai facilitar. Então repara que você já está muito próximo da extensão terminal do seu cotovelo. A gente sabe a dificuldade para ganhar o final da extensão, e sozinha para a paciente realizar em casa realmente fica bem complicado, bem difícil, é extremamente doloroso, mas com essa estratégia da parede, esses posicionamentos, o uso do coxim ali na região do cotovelo, ou seja, uma toalhinha dobrada, isso facilita também criar uma alavanca para que consiga o finalzinho dessa extensão. Então uma estratégia bem interessante. E aqui que a gente tem o espaço é bem pouquinho aqui, dá um dedinho ali da parede. Ok? Então vai levar, sustentar o máximo que puder, relaxa, faz aquela contração isométrica e vai ganhando até você sentir que chegou no seu limite. E aí depois descansa quantas vezes for necessário, mas enquanto você perceber que está ganhando, você continua. Tá? Você é bem provável que nas suas próximas sessões você já consiga zerar já com esse exercício. Então é isso aí, pessoal. Antes que ia demonstrar, quero agradecer também a Camila. Tem todos os vídeos dela aí acompanhando toda a evolução dela. Depois a gente vai compilar tudo isso e demonstrar para vocês. E agradecer a Camila por permitir também ajudar tanta gente com os vídeos dela. Um grande abraço a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Olá, saudações a todos. Bem, dando sequência aos exercícios para ganho da amplitude de movimento terminal do cotovelo, então a gente demonstrou no vídeo anterior o exercício que nós queremos com o paciente para extensão e agora o exercício para finalizar, para zerar a flexão. Então a gente tem algumas formas, pode ser com a paciente sentada, como a Camila está. Vai dobrar esse aqui, Camila, uma toalhinha, colocá-la na região do seu punho, com uma toalha na região do punho, podia ser uma toalha um pouquinho mais alta. Você vai tentar trazer o seu ombro na região do punho, fletindo o tronco anteriormente. Então a Camila poderia estar sentada na poltrona do sofá dela e fazendo a força para levar o ombro na direção do punho. Esse aí já está fácil para você, né, Camila? Então vamos colocar um mais altinho aqui, ó. Então aqui estou usando um rolinho, poderia ser uma almofada um pouco maior. E a Camila vai fazer a mesma coisa agora. Vai facilitar porque é um pouco mais alto. Então a gente vê que a flexão está bem mais fácil para você, né, Camila? Está conseguindo fechar já praticamente o ângulo completo, sem restrições, ó. Muito bom. E mostra o seu jeito que você criou também aí, Camila. No finalzinho aí que você dá uma... Tira ele lá do apoio. Isso. A Camila, então, como já está com uma flexão muito boa, ela já consegue já levar a palma da mão ali nas costas. E com o braço contralateral, ela já traz para essa flexão terminal. Então aqui a gente já pode dizer que a gente tem já uma amplitude completa de flexão do cotovelo. Excelente. É claro que ainda tem, você vê depois que você ganha a flexão para estender, e é o que eu falo com a Camila, a gente trabalhar esses movimentos reversos, a gente ainda está nessa fase de remodelar esse tecido. Então, mas o ganho ele vem sendo visível, né? Sendo bem relevante. Ok? Então um exercício de autoflexão do cotovelo, um paciente então pós-operatório de fratura cominutiva com lesão do nervo radial. Olá, saudações a todos. Bem, dando sequência aos exercícios
para punho, mão, antebraço. Hoje eu vou passar os exercícios para domicílio para a paciente, então para ela ganhar a supinação, que é o levantar a palma da mão para cima, e a pronação. A Camila já está num bom processo aí de evolução após a fratura de cotovelo, toda essa rigidez de punho ela evoluiu também, e a pronossupinação de antebraço, mas ainda falta o residual, e esse residual precisa ser trabalhado no fim da amplitude de movimento. A gente criou ontem um exercício para ela, onde eu vou pegar uma toalha de rosto, a gente vai dobrar ela ao meio, e vou dobrar mais uma vez, ok? Então vamos supor que eu quero rodar a palma da mão para cima. Se eu quero rodar a palma da mão para cima, eu vou transpassar aqui pelo punho, e agora pega bem essa parte aqui, tá? Então eu coloco nesse sentido e a toalha tem que rodar sempre nesse sentido aqui, ó. Eu vou passar mais uma vez, pronto. Vai apoiar. Quanto mais próximo o tronco dela tiver do cotovelo, melhor, porque ela compensa menos. E agora, vai pegar essa toalha aqui, Camila, e vai tentar girar ela para baixo, tá? Acho que é melhor você vir aqui. Isso. Então a Camila ela vai puxar e vai tentar. Você faz um movimento como se quisesse rodar a palma da mão para baixo, e ao mesmo tempo você puxa a toalha. Leva e pode relaxar um pouquinho. Como se estivesse fazendo aquele outro lá que a gente fez. 2. Dá para sentir bem o exercício, Camila? Tá? Então a toalha ela está fazendo um vetor de força no sentido rotacional para levar a palma da mão para baixo. E ao mesmo tempo ela faz um movimento ativo de querer também levar a palma da mão para baixo. Então isso aqui a gente pode classificar como uma mobilização articular, uma automobilização articular com movimento. Uma técnica de Mulligan. Bem interessante para quê? Para o ganho da pronação terminal. No caso da Camila aqui não é nem a pronação terminal, né? Porque ela já tem uma pronação, ainda um dos movimentos mais restritos. Bem, só que lembra que quem está rodando é o rádio sobre a una. Então que eu poderia ter o meu punho apoiado e esse rolo, ao invés de ele estar aqui, ele está mais aqui para cima. Aí ele vai aplicar uma pressão maior aqui em cima para ajudar a rodar mais ainda o antebraço para baixo. Tudo bem, Camila? Você vai mudando conforme a necessidade que você sente. Aí o apoio seria o contrário, seria apoiado aqui na frente e rodando nesse sentido. Tá? Vamos fazer também para mostrar? Tá bom? Que é isso? Ó, lembra? Eu coloquei por aqui, eu tenho que rodar sempre neste sentido aqui, ó. Vou colocar mais para cá, porque talvez com uma volta só que a gente já consiga. Aí tem que ficar bem ajustado. Coloquei pressão aqui. Muito bem. Agora você fica de frente para cá, para a maca. Isso. Vai apoiar mais seu punho. E agora você vai tentar rodar nesse sentido. Agora rodando mais. Ajustar bem. Porque se ele perdeu o apoio aqui. Isso. Cotovelo mais próximo ao tronco, ó, e aí ela vai aplicar um movimento de rotação, ela tentando levar a palma da mão para baixo e rodando isso. Ou seja, toma cuidado para não abrir o ombro em abdução, ao mesmo tempo que você roda e puxa a toalha medial, ela vai rodando a palma da mão para baixo. Tá? Uma variação, então lembra, é mais importante aqui em cima do que aqui embaixo. E você viu que assim, com a toalha parar aqui foi mais difícil também. Né? Então talvez tenha que ter uma toalha um pouco maior para conseguir firmar um pouco mais, tá? Muito bem. Se fosse o contrário, então se eu quero rodar para o outro lado, eu tenho que ter essa toalha nesse sentido. Se eu quero então trazer a palma da mão para cima, eu vou rodar para cá. Que essa aqui, realmente a toalha aqui, ela é pequena, precisa de uma toalha um pouquinho maior, ela dá como eu tenho mais vínculo muscular aqui, tá? E aí puxa por baixo aqui. Mesma coisa, mas também tomando cuidado com o cotovelo está mais paralelo ao seu tronco, vem você um pouquinho para frente, isso. Porém a supinação da Camila, que é a palma da mão para cima, é muito melhor do que a pronação. Dá para sentir também, rodar bem?
E esse é mais fácil para ela. Lembrando que ao mesmo tempo, quando você faz a pressão, você faz a força de rodar a palma da mão para cima. Faz a força de rodar a palma da mão para cima. Tudo bem? E, se fosse, senta de frente para cá novamente. De frente aqui. Se quiser trabalhar na região do punho, a mesma coisa. Aí agora ele precisa rodar nesse sentido. Aqui, por ser uma região de um diâmetro menor, fica mais fácil de conseguir. Aí você vai pegar lá pelo outro lado. Puxou a toalha e vai fazer o esforço agora de rodar a palma da mão para cima. Esse aqui sim, é a limitação terminal. No finalzinho, ao mesmo tempo você tenta rodar junto. A Camila ainda tem uma paresia ainda do polegar, os demais dedos já voltaram. Tudo bem, Camila? Tá? Então, uma variação, um exercício de automobilização com movimento para realizar em casa, então para ganhar ainda esse finalzinho e para dar sequência com o trabalho que já vem sendo feito aqui conosco, ok? Então, mais uma vez, obrigado, tá? Deixo aqui um grande abraço a todos, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Bem, hoje a gente vai continuar os exercícios com uma paciente pós-operatório de fratura do cotovelo que evoluiu também com uma neuropraxia de nervo radial, enfim, algumas limitações de mobilidade também, tanto de punho como de antebraço, então, para articulação radionar proximal. Bem, o primeiro exercício que a gente vai demonstrar para vocês é o exercício de desvio radial, que é quando o paciente ele desvia o punho para dentro, tá? Na direção do polegar. Tem o desvio ulnar e desvio radial. Coloca seus punhos aqui, se quiser pegar o cruzando, tenta rodar ele para fora. Okay? E para dentro. Para dentro, a gente vê que o desvio radial ela tem pouco, até porque o que acontece? O controle motor ficou complicado para ela após a lesão do nervo radial e a mão ficava sempre caída nesse sentido, né? Então uma automobilização é apoiar a mão direita ali e com a outra você vai então fica só apoiada a região da mão, então essa borda ulnar da mão. E com a outra você vai segurar na região do rádio e vai aplicar uma força nesse sentido. Então o seu vetor de força tem que estar aqui, ó. Pega pelo outro ângulo também, ó. Lembra, ó, seu cotovelo está aqui embaixo. Ó. Você vai levantar o cotovelo para você aplicar, incidir a força, é exatamente isso aí, ó. Aí é diferente, tá vendo? Aí você tem que ir um pouquinho mais suave e leva até o final uma pressãozinha. Até o final uma pressão. Até o final uma pressão. Até o final uma pressão. Isso, levou até o final. Lembra, não apertar com os dedos, tá? Só leva até você sentir o limite e volta. Leva até sentir o limite, leva até sentir o limite e volta. Leva até sentir o limite e volta. Só que quando você voltar, você também não solta tudo. Você vem até aqui, ó. Isso, levou e volta um pouquinho. Levou, volta só um pouquinho. E ainda mais. Aí. Muito bem, isso aqui, ó. Certo? E aí, quanto tempo você vai mobilizar? Aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Pode descansar um pouquinho, fazendo até uma leve tração do punho. Aí depois você, na hora de tracionar, você traciona os ossinhos da mão. Isso, para cima dessas bolinhas aqui. Isso que são os processos estiloides, tanto da unha quanto do rádio. Só traciona, relaxa, aí depois você vai lá de novo e vai mobilizar. Então vai fazer esse exercício por aproximadamente aí umas 3 vezes de 30 segundos a 1 minuto. Não segura muito embaixo, senão vai ser mais dolorido. Segura bem próximo onde ele faz a dobradiça, tá? Logo onde ele faz isso aí, mais ou menos. O cotovelo mais alto. É que talvez aqui esteja um pouco mais... Mas se você quisesse fazer na perna também, ó, não seria de nada errado. Esse aqui. Isso. Eu sinto mais. Sente mais aí? Então, é isso aí, é tentar fazer o ajuste conforme a sua necessidade. Onde você se sentir mais confortável, onde você faz. Até porque você consegue, lembra o cotovelo? Ó? Vai lá, ó. Olha lá. Tá? Aí você cria um vetor de força melhor para aplicar a técnica. Tá? Uma técnica para ganho de desvio radial do punho. Então,
para o paciente estar utilizando em casa, uma prática diária, conforme você perceber que sente um pouco. Porque a dúvida da Camila era a seguinte, ela queria fazer exercício com um pezinho para ganhar um movimento, lembra? Primeiro eu libero o movimento da articulação, eu solto a dobradiça, depois que eu solto é que eu vou fortalecer. Então a gente vai mobilizar para soltar, para depois entrar com reforço muscular, tá? Então é isso aí. Então agradeço mais uma vez a Camila por permitir a gente registrar as imagens dela durante a evolução. Depois a gente, como eu disse, a gente vai compilar todos os vídeos da Camila, tem muita coisa da Camila aqui, de como ela começou até a fase atual dela, ok? Um grande abraço a todos, quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários e até a próxima. Bem, hoje a gente vai demonstrar para vocês a paciente com a prescrição, colocação e utilização na prática da órtese dinâmica para neuropraxia do nervo radial. Então, um pós-operatório de fratura complexa do cotovelo com lesão do nervo radial. A paciente foi encaminhada então para os nossos colegas terapeutas ocupacionais para confecção da órtese funcional para lesão do nervo radial. Camila, você pode colocar para a gente? Então, a órtese, ela permite que a paciente consiga desenvolver suas atividades funcionais do dia a dia. Então, a lesão do nervo radial, ela acaba causando um déficit dos músculos extensores de punho e dedos. Isto faz com que o paciente ele tenha uma dificuldade para abrir os dedos da mão. Então, com a órtese, que acaba posicionando o punho em posição neutra de extensão e auxílio dos elásticos no dorso da mão, isso acaba permitindo que ela consiga a extensão dos dedos. Então, para a paciente dirigir, conseguir, se o carro não for automático, para passar as marchas, abrir e fechar as mãos. Então, uma órtese bem interessante para a fase em que o paciente ainda tem um déficit de extensão. Então, tanto atividades funcionais, escovar os dentes, se alimentar, ok? Então, os elásticos que acabam tensionando, fazendo o papel dos extensores dos dedos, levando à extensão deles. Claro que o polegar acaba sendo sempre o dedo mais complexo por ter uma movimentação mais complexa na mão. Mas o fato de conseguir manter ele em abdução, nessa posição, já acaba favorecendo bastante os movimentos, né? Ok? Então, demonstração, a utilização da órtese funcional para lesão, então uma neuropraxia do nervo radial. 2 de abril de 2020, reavaliação paciente pós-operatório fratura cominutiva do cotovelo direito, mais neuropraxia do nervo radial. Camila, quando eu falar já, você vai dobrar e vai estender o cotovelo o máximo que você conseguir, tá? Já. Dobra o máximo que você conseguir. Estende o máximo que você conseguir. Isso, pode ir fazendo várias vezes, Camila, que eu vou pegar de perfil. Ótimo, vai estendendo. Vai no seu ritmo, tá? Então, o paciente já com uma flexão máxima e extensão. Durante a terapia a gente consegue chegar no 0 grau, tem uma resistência um pouquinho maior, mas a gente tem uma limitação de 5, 10 graus terminal, mas extremamente funcional, dentro de uma amplitude, uma ADM livre do cotovelo. Mais uma vez, dobrou de novo e trouxe. Ótimo, excelente. Muito bem, Camila. Agora você vai manter o cotovelo em 90 graus. Isso. Vai rodar a sua palma da mão para cima. Ótimo. Palma da mão para baixo. Ok. Novamente para cima. Novamente para baixo.
vai manter de novo para cima. Agora eu quero que você faça ela na posição neutra aqui, Camila. Fecha os dedos, abre os dedos, fecha os dedos, abre os dedos. Então já com uma movimentação já, toda a extensão já dos dedos, o polegar também já começou já com um bom movimento de extensão e abdução do polegar. Do jeito que você está, põe a mão para baixo, sim, Camila, isso. Agora estende o punho de dedos, isso. Muito bem, então hoje a gente conclui o seu tratamento depois de um longo e árduo período. Só você sabe o que você passou, mas excelente, o resultado funcional foi, né? Nem seus médicos que te operaram acreditavam que você ia chegar com tanta funcionalidade, mas eu diria que isso, mais que tudo, qualquer profissional que te atendeu, os méritos são seus por tudo que você fez, tá? Meus parabéns, e o que precisar, estamos à disposição, tá? Bom, então tudo de bom para você e, enfim, Camila, sucesso.